Mas afinal, Deus tem sentimentos? Na teologia clássica, a informação que nós temos é que a Bíblia, quando fala dos sentimentos divinos, está, na verdade, usando o antropopatismo, que é comunicando a Deus os sentimentos que são dos seres humanos, para facilitar a compreensão de quem Ele é. Mas nós também podemos pensar que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Consequentemente, de alguma forma, os nossos sentimentos têm alguma semelhança com os sentimentos divinos. Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, cujo título é Um Deus Apaixonado e Compassivo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o título da lição, Um Deus Apaixonado. Afinal, na Bíblia tem essa expressão, Deus apaixonado ou apaixonado. Na verdade, a palavra apaixonado tem a sua origem no latim passio, que quer dizer sofrer, suportar, apaixonado, uma emoção intensa em relação a algo ou alguém. No Novo Testamento, na Bíblia, a palavra que mais se aproxima a esta palavra latina para o sofrimento é a palavra pathos, ou pátema. Vamos ler um texto que fala sobre isto, que tem essa palavra, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos, pátema, que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Muito bem, esse texto então da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 11, tem a palavra pátema, sofrimento. Então, se passio tem que ver com sofrimento, uma pessoa apaixonada, uma pessoa que sofre por alguém, então, nesse sentido, pode-se aplicar também a Jesus o seu sofrimento em favor dos seres humanos. Mas nós não podemos pensar na palavra apaixonado no sentido comum que se tem muitas vezes, que no grego seria o equivalente a eros, a paixão, no sentido de uma relação amorosa com alguém, Esta palavra grega, eros, não aparece na Bíblia. Mas quando se fala em amor, então, em paixão, em esse Deus compassivo, misericordioso, que aliás há palavras que se referem a isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas eu gosto do texto São João 15, verso 13, onde diz, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. E aí a palavra que aparece é ágape. Muito bem, mas Deus tem os sentimentos que o ser humano tem, então a Bíblia fala que Deus se arrepende, que Deus tem ira, que Deus tem ciúmes, Sobre o arrependimento. Embora não seja exatamente o texto da lição, mas vamos pensar um pouquinho nesses sentimentos divinos, Sobre o arrependimento, há um texto em Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, no hebraico, nahan. Porventura diria ele e não o faria, ou faria e não o confirmaria. Aqui esse texto diz que Deus não se arrepende. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 29, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. A palavra Nahan aparece aí. Em Jonas 3, verso 10, por outro lado, diz que Deus se arrependeu. E Deus viu as obras deles como se convertessem do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, Nahan, do mal que tinha anunciado que ele lhes faria e não o fez. E assim você avança, por exemplo, em Jeremias capítulo 18, verso 8, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para tal derrubar e destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual se falar converter-se de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, por um lado, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, a mesma palavra diz que Deus se arrepende, as duas palavras são as mesmas nos dois textos em hebraico. Então, o ser humano também se arrepende, o texto diz aqui das nações se arrependendo. Então, vamos pensar o seguinte, o arrependimento divino tem que ver com a condição da atitude humana. Deus não muda, a Bíblia diz assim, Em Tiago, por exemplo, diz que Deus não há sombra de variação. Então, os sentimentos divinos não fazem com que sejam alteradas as suas escolhas, as suas decisões. Como estávamos dizendo, Deus tem a sua maneira de pensar e está relacionada a sua atitude com a atitude humana. A história de Jonas ilustra muito bem isso. O povo de Nínive
Foi feita a mensagem de arrependimento para eles por meio do profeta Jonas. À medida em que os ninivitas se arrependeram, Deus se arrependeu do mal que lhes causaria, ou seja, houve uma mudança de atitude humana, também houve uma mudança de atitude divina. Não é que Deus queira fazer algo e depois ele se sente triste por aquilo. Aliás, o que é arrependimento? Arrependimento é sentir tristeza pelo que fez de errado e mudar o comportamento, não voltar a praticar. Então Deus não tem esse sentimento no sentido humano de arrependimento, que Deus quer fazer algo, de repente ele percebe que aquilo ali está errado, que ele não devia fazer, ele volta atrás e se arrepende. Não, Deus não muda. Muitas vezes o que Deus faz em relação ao ser humano, as suas atitudes, embora descritas de forma humana, né, sentimentos humanos, a atitude divina é sempre para corrigir, para abençoar, para educar, para mudar. Então vamos pensar bem isso daí. Os sentimentos humanos são próximos aos sentimentos divinos, muito provavelmente. Porém, Deus não é movido pela paixão para fazer escolhas erradas. Por falar nisso, a semana que vem vai ser tratado a respeito do assunto da ira, né? Mas eu queria antecipar um pouquinho nesse assunto para mostrar como que na Bíblia, muitas vezes, a expressão pode ter variação. Por exemplo, Romanos 1, verso 18 diz: porque do céu se manifesta a ira, orgue, de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que a palavra orgue quer dizer aqui, a ira de Deus? Bom, quer dizer a indignação divina. Orgue tem que ver com uma ira provocada. Efésios 4, verso 26 diz: irai-vos, orgue, e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ter ira por si só, ter indignação por si só, não é errado. Então veja, o sentimento não é pecaminoso, mas a maneira como esta ira vai ser canalizada é que pode haver problemas. Efésios 4, verso 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Bom, aqui a palavra ira, aqui é tumós, que tem que ver com uma emoção passageira. Vejam, são duas palavras diferentes. Uma tem que ver com a indignação que é provocada. Ora, se uma pessoa não ficar indignada diante de uma atitude de injustiça, de maldade, nenhuma reação ela terá. Mas se uma pessoa ficar indignada, essa emoção passageira, e ela provocar atitudes que depois vai levar a pessoa ao arrependimento porque fez algo errado, bom, isso deve estar longe do homem. E a ira que o ser humano sente, aqui o conselho de Paulo é: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, veja, quando você trata de sentimentos, e o próprio Deus também tem ira, então é no sentido de demonstrar que quando alguém não concorda com algo que é errado, deve canalizar a sua indignação para resolver o problema. A indignação de Deus é contra o pecado, a atitude pecaminosa, mas ela não é canalizada contra o pecador. Muito bem, vamos então para o estudo da lição, então mais especificamente, um Deus apaixonado e compassivo, o verso para memorizar: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de ti. Isaías 49, verso 15, aliás o verso 16, a sequência desse texto, vai dizer que Deus tem Israel gravado nas palmas das suas mãos. Ou seja, isso é demonstração do amor divino. A pergunta que é feita: pode a mulher esquecer-se do seu filho a quem ela amamenta? A resposta natural deveria ser o quê? Não, a mãe não esquece dos seus filhos. Você vê quantas situações, né, que as mães vivem de perda dos filhos, né? E a mãe não esquece. Esses dias eu ouvi uma mãe falando algo a respeito da perda da sua filha. Ela falou: olha, os anos passam, mas isso não muda nada, só aumenta o sofrimento e a dor. Mas pode a mãe esquecer-se do seu filho a quem amamenta? Bom, mas se a mãe vier esquecer do filho a quem amamenta, Deus não esquece dos seus filhos. Este é o sentimento de amor, de compaixão que Deus tem pelos seres humanos, né? O Salmo 103, verso 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Jeremias 31, verso 20, não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor.
Então, são muitos os textos bíblicos que ensinam que Deus tem compaixão, Deus tem amor, Deus tem misericórdia. Bem, quando você vai estudar, então, a sequência da lição que fala do amor angustiante, a lição nos traz a história de Oséias, né? O texto de Oséias 11, versos 1 a 9. Então, aqui é apresentado dois aspectos. O primeiro deles, no livro de Oséias, apresenta dois aspectos. O primeiro deles é o fato de que Deus manda Oséias se casar com Gomer, já estudamos um pouquinho sobre isso, uma mulher prostituta, né? E ele vai sofrer as traições, as consequências da atitude de desrespeito daquela mulher com o seu casamento, né? E o segundo texto, a segunda parte de Oséias fala também de Deus amando o seu filho. Então, Israel, por um lado, é representada como uma mulher, uma esposa, e também no livro de Oséias, no capítulo 11, por exemplo, é representado por um filho a quem Deus tanto ama, né? Em Oséias 11, verso 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas nós estávamos falando que há uma diferença entre Deus, como ele canaliza os seus sentimentos, e o ser humano, né? E eu gostaria de ler com você o verso 9 de Oséias 11. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e eu não entrarei na cidade. Eu gosto dessa expressão quando Deus fala, eu sou Deus, eu não sou homem, ou seja, Deus sabe canalizar a sua indignação para resolver o problema e não para aumentar o problema. Bom, ao final dessa parte da lição, apresenta exemplos de pessoas que têm assim o amor, né, a compaixão, têm o seu coração movido em situações de angústia, de dor, por sentir a necessidade de proteger alguém. Então, a lição coloca na parte final as duas prostitutas que foram à presença do rei Salomão, né? E vocês sabem a história, as duas tinham filhos e cada uma tinha o seu filho, e quando estavam dormindo, uma delas dormiu sobre a criança, rolou-se sobre a criança morreu, e ao amanhecer, a mãe que ainda tinha o filho vivo, falou, olha, esse filho é meu, e todo esse contexto está em 1 Reis, capítulo 3, verso 26, né? 1 Reis, capítulo 3, desculpe. E então elas vão à presença do rei, e uma está dizendo, o filho é meu, a outra dizendo a mesma coisa, e o rei, traga a espada, vamos cortar essa criança e dar metade para cada um. Aliás, com essa história que o rei conquista a confiança do povo pela sua grande sabedoria, e a mãe, né, que tinha o filho ainda vivo, ela falou, não vou imaginar que meu filho seja cortado ao meio, então que a outra, mesmo não sendo mãe, que cuide dele, pelo menos ele estará vivo, né? E aí o verso que eu havia mencionado, 1 Reis 3, verso 26, mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse. Então esse é apenas o versinho que o pastor quis frisar, em que diz que o seu coração se enterneceu pelo seu filho. Há uma outra experiência mencionada na lição também, a de José, quando encontra-se com seu irmão Benjamim. Gênesis 43, verso 30 diz, e José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão. Então, são textos bíblicos que nos mostram sobre o amor, sobre a compaixão, sobre o sentimento, muitas vezes, angustiante que se tem. E esse é um exemplo do amor de Deus, né? Assim como Oséias sofreu a traição de Gomer, ele disse para ela, Deus disse, você ainda vai esperar, ela vai voltar, né? Essa é a expressão que tem na Bíblia, né? Que ela iria voltar e que ela seria sua esposa e ele o marido dela. Muito bem, avançando então para o estudo, vamos chegar na compaixão de Jesus, né? Os textos bíblicos que mostram a compaixão de Cristo, por exemplo, São Mateus 9, verso 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus tinha compaixão das pessoas. São Mateus 14, verso 14, Jesus saindo viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E assim você vai tendo vários textos bíblicos que mostram a compaixão de Jesus. Mas eu queria destacar com você o texto que está em São Mateus 23, verso 37,
em que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então Jesus lamentando, sofrendo, tendo compaixão, porque ele sabia que Jerusalém seria sitiada alguns anos após a sua morte pelos romanos e que tudo seria destruído. Aliás, o sentimento dele mais uma vez aparece em São Lucas 19, verso 41, quando no domingo da paixão, Jesus vai até Jerusalém e do alto do monte ele contempla a cidade, e o texto diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então, mais uma vez, a informação de Jesus tendo sentimento, chorando, né? São João 11, verso 35, Jesus chorou, né? Isso por ocasião da ressurreição de Lázaro. É verdade que Jesus chorava muito mais por causa da incredulidade daquelas pessoas, embora houvesse sentimento, compaixão para com Maria e Marta, que perderam seu irmão, mas aqui demonstra que Jesus tem sentimentos, né? Em São Lucas 22, verso 45, quando Jesus está no Getsêmani sofrendo aquela angústia, aquela dor, o texto bíblico diz que Jesus suou gotas de sangue, né? Aliás, até a respeito do Espírito Santo, Efésios 4, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, se Jesus é Deus e ao mesmo tempo que ele tem a forma humana, e ele demonstra sentimentos de compaixão, o seu coração se remove, né, se move, se contorce de amor pelo ser humano, certamente Deus também tem paixão. Ele não é só apenas a representação do ser humano, Jesus Cristo não apenas tinha a forma humana, mas também Jesus é Deus. Então, é claro que Deus tem sentimento, que Deus tem compaixão, que Deus também sofre por você e por mim. Muito bem, um Deus ciumento. Agora chegamos no outro ponto da lição, um pouco mais delicado, né? Antes, porém, gostaria de ler um texto da lição. A expressão Deus compassivo vem de El Rahum, Deuteronômio 4, verso 31, em que El significa Deus e Rahum está ligado à palavra que significa compaixão. Vamos ler o texto, Deuteronômio 4, verso 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Então a Bíblia é clara em dizer que Deus é um Deus de compaixão, um Deus de amor. Mas a Bíblia diz que então que Deus tem ciúmes de nós, né? E aí é que as coisas podem se complicar muitas vezes, né? Segundo carta de Paulo aos Coríntios 11, verso 2, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos entregar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Vamos pensar aqui sobre o ciúme divino, né? Então, vamos pensar em alguns textos bíblicos. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios 13, verso 4, diz que de arder em ciúmes, né? Então, acho que precisaríamos ler esse texto, né? Embora que na tradução que eu estou usando, a primeira carta aos Coríntios 13, verso 4, ela não tem a expressão a respeito do amor que não arde em ciúmes. Mas, de qualquer maneira, a palavra zeloi, né? Zelo, está aí, né? Primeira carta aos Coríntios 13, verso 4, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, em outras traduções diz que o amor não arde em ciúme. Mas se nós lermos Tiago 4, verso 5, diz assim: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia, epitotel, desejo intenso, ciúmes, né? Anseia por nós até o ciúme. Eu acho que é uma força de expressão em português que fala do ciúme divino, né? O ardente anseio que Deus tem por nós. Como entender essas coisas? Então, no modo humano de pensar comum, a sociedade, ciúme é algo negativo, é algo possessivo, de alguém que tem um sentimento de propriedade em relação à pessoa com quem convive. Isso faz com que o indivíduo haja com egoísmo, muitas vezes com abuso, muitas vezes com opressão, mas esse não é o sentido na Bíblia quando se fala de ciúme. Então, o ciúme, no contexto humano, né,
na realidade humana, no nosso dia a dia, tem que ver justamente com a falta de expressão de amor, onde não se permite a liberdade de escolha, não se permite a liberdade de convivência. Porém, na Bíblia, quando a expressão aparece para Deus, dizendo que ele tem ciúme, que ele tem zelói, que ele tem epitotel, ele tem o sentido do zelo, do cuidado divino, do desejo intenso que ele tem de ter seus filhos próximos de si. Então, na Bíblia, é algo que tem que ver com a proteção de um relacionamento, não tem que ver com a atitude egoísta. Por exemplo, se você lê em Oséias 3, verso 3, diz: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Veja, demonstrando, já que a lição está usando muito o livro de Oséias, mostrando o cuidado divino, o amor que Deus tem, a proximidade que ele tem com Israel, com o seu povo, não é? Jeremias, também a lição cita Jeremias, no capítulo 3, versos 6 a 8, diz: Mas o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel, ela se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a leivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Então o texto está dizendo aqui do cuidado, do amor de Deus, mas que Israel acabou sendo infiel a Deus, nas tribos do norte, e posteriormente as tribos do sul também agiram assim. Deus está mostrando a sua compaixão, está mostrando o seu amor, o seu desejo de ter perto de si a sua esposa. No caso aqui, tem que ver com a figura de linguagem referindo-se a Israel. Muito bem, mas como demonstrar esse amor, né? Então, primeira carta aos Coríntios 13, versos 4 a 8, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, e assim vai, tudo sofre, tudo suporta, né? Mas como nós podemos ter este amor? Como nós podemos demonstrar esse sentimento? O homem por si só é egoísta, é inimigo de Deus. Então, a Bíblia diz o seguinte, Romanos 5, verso 5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor que nós comunicamos aos outros é o amor que nós recebemos de Deus. Nós já dissemos na lição anterior que não há nenhuma demonstração de amor que aconteça na face da terra que não tem sua origem em Deus, no Espírito Santo. Gálatas 5, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito não são os frutos, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o que a Bíblia ensina é que quando temos o Espírito Santo, nós temos também o fruto dele, que se demonstra em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade e bondade. Muito bem, então vamos encerrar nossa lição pensando o seguinte: Deus tem sentimentos? Tem sentimentos. Ele tem amor, um amor relacional, né? Filéu. Ele tem compaixão, né? Aí a palavra raham, né? Tem misericórdia, na palavra raham, misericórdia. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus tem interesse em se aproximar do seu povo, em conviver com ele. Afinal de contas, João diz que Deus nos amou primeiro. Agora, só temos que ter o cuidado para não entendermos que os sentimentos de Deus são exatamente iguais aos nossos. Deus se arrepende, muitas vezes fica triste, se arrepende. Isso tem que ver com a condicionalidade da atitude humana. Deus fica irado, bom, a ira divina é canalizada em relação aos erros, aos pecados, a corrigir, a educar na justiça aqueles a quem Ele ama. Então, os nossos sentimentos são muito próximos dos sentimentos divinos? São. Os sentimentos divinos são muito próximos dos nossos sentimentos? São. Mas a maneira que nós canalizamos os nossos sofrimentos, nossos sentimentos como seres humanos, às vezes é uma maneira perigosa e é uma maneira equivocada. Que Deus nos ajude a amar como Deus ama, ter compaixão como Deus tem. Se ficarmos irados, seja a sua semelhança. E se nos arrependermos de algo, tenha que ver em algumas situações específicas com a mudança de comportamento das pessoas, embora nós, seres humanos, cometamos erros e pecados, e nesse sentido nós precisamos ficar tristes pelo que nós fizemos de errado e voltar atrás, porque foi uma falta nossa, e isso não acontece com Deus.
Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra e os Teus sentimentos de amor, de compaixão que o Senhor tem para com cada um de nós. Ajuda-nos a responder de forma positiva ao Seu amor, te pedimos em nome de Jesus. Amém.